Temos uma semana iniciando cheio de volatilidade para o mercado cripto, porém tem algumas coisas que você precisa ficar atento, principalmente com o que está acontecendo com o mercado tradicional. Quero estar mostrando aqui para você o que pode impactar no Bitcoin, o que está acontecendo no mercado tradicional e também o que pode acontecer para o curtíssimo prazo, principalmente para o decorrer do dia de hoje e para o decorrer dessa semana, do início dessa semana. A gente tem boas valorizações, um bom fechamento de mercado, uma boa abertura de mercado, principalmente mensal e semanal, mas tem algumas coisas que você precisa ficar atento no curtíssimo prazo, principalmente com o que está vindo de mercado tradicional, o que está refletindo de mercado tradicional aqui no Bitcoin. Tá bom? E se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana e nesse canal eu estou todos os dias para trazer conteúdos como esse, desde análise de mercado, de Bitcoin, até mesmo as melhores oportunidades aí do mercado cripto. Então, se você não está inscrito no canal, te convido a se inscrever para que você receba todos os dias conteúdos como esse, desde análise até mesmo as melhores oportunidades aí, tá bom? Enfim, vamos lá para análise de Bitcoin hoje. A gente vai falar de Bitcoin e um pouco também de tokens de inteligência artificial, principalmente o AGIX e o SDAO, tá bom? Vindo aqui para Bitcoin, pessoal, é importante a gente estar acompanhando sempre os fechamentos, principalmente fechamento mensal e semanal. A gente teve fechamento de setembro com um fechamento bem positivo e uma abertura bem positiva também. A gente está vendo aí o mês de outubro já iniciar super positivo, porque tivemos aquele rompimento de linha de tendência de baixa e o rompimento também dessas principais regiões de resistência aqui, que era a média de 50 períodos e esse ponto aqui que estava formando um padrão onde a gente vai ver lá na frente, tá? A gente vai ver no gráfico diário e no gráfico semanal o padrão que a gente tinha aqui, que era um padrão de cunha descendente, que geralmente rompe para cima, tá bom? Mas vindo aqui para gráfico semanal, veja que a gente teve esse rompimento aqui também, um rompimento de todas essas regiões de resistência e um ótimo fechamento. Nos 45 do segundo tempo, o Bitcoin fechou super positivo ali no dia de ontem, trazendo esse rompimento de gráfico semanal, de gráfico mensal, que foi um rompimento super importante para a gente nesse momento, tá bom? A resistência, essa resistência que a gente tinha aqui nessa região de 28 mil dólares por unidade, foi rompida aqui no Bitcoin no gráfico semanal, porém é importante a gente estar observando a possibilidade do Bitcoin voltar aqui de novo, tá, pessoal? Ele precisa estruturar acima dessa região de 28 mil dólares por unidade para que a gente tenha continuação. Por quê? Quando a gente vai observar aqui o gráfico semanal, veja que essa região que ele está nesse momento é exatamente 50% de FIBO. E ele também está confluindo com um toque aqui nessa região, que é uma região de negociação super importante para o preço do Bitcoin, onde foi utilizado como resistência e foi utilizado como suporte. E depois do rompimento a gente teve uma boa valorização, quando a gente teve esse rompimento aqui, e uma forte depreciação quando houve esse rompimento. Então a gente precisa dessa estruturação para que quando ele voltar a subir e romper essa região, ele venha a romper com uma boa valorização, porque ele vai mostrar força compradora a partir do rompimento dessa região. Mas isso para gráfico semanal, tá? Porque quando a gente vai observar o gráfico diário, veja que nesse momento a gente tem também essa região de 50% sendo utilizada como uma região de resistência de fato, mas é importante a gente estar observando aqui que ele não estruturou ainda, tá, pessoal? Então ele precisa formar uma estruturação, então ele precisa corrigir um pouco aqui até essa região de 27.800 para que ele possa pegar impulso, tá? Por quê? Veja aqui, por mais que a gente tenha valorização, ele pode voltar de novo a tocar aqui nos 28.500, 28.600, mas veja que o volume comprador não é um volume expressivo. Então, por mais que ele tente voltar até essa região de novo, mas ele não vai conseguir dar continuidade com possibilidade de uma correção mais forte. Então, a gente precisa dessa estruturação antes para que ele pegue impulso, ganhe mais volume de negociação para lá na frente ele voltar com tudo. Veja aqui, eu não costumo observar muito o volume aqui, tá? Porque isso depende muito da plataforma que você está observando. Por exemplo, eu estou observando aqui nessa exchange, mas você, dependendo de onde você está observando, o volume vai ser diferente. Então, utilize uma plataforma para que você possa estar utilizando e para que você possa estar observando esse parâmetro aí, principalmente o volume, tá? E veja que o volume do Bitcoin nesse momento é de 16 bilhões, 16,79 bilhões, o que é pouco, tá, pessoal? Para que a gente tenha um rompimento tão importante como esse rompimento aqui, que foi do rompimento semanal, do rompimento mensal, rompimento diário, precisamos de volume de negociação, de um volume de negociação mais expressivo para que a gente tenha continuação.
Por quê? Não temos volume de negociação suficiente para dar continuação nessa valorização, tá bom? Então, quando a gente vai observar aqui em times menores, como por exemplo o gráfico de 4 horas, veja que ele está tentando formar um padrão de exaustão, tá bom? Quando a gente diminui ainda mais o time, como por exemplo o gráfico de 1 hora, é o menor time que eu utilizo, tá pessoal? Não utilizo 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto, porque quanto menor o time, menor também a assertividade, porque a gente vai ter mais ruídos. E veja que no 1 hora ele está formando aqui esse padrão de exaustão. Não gosto muito de estar observando divergência, de estar pegando divergência, mas a gente tem nitidamente uma divergência aqui entre preço e RSI, o índice de força relativa. A força relativa está caindo enquanto o preço está subindo. Isso não é normal. Isso mostra para a gente uma possibilidade de exaustão, tá bom? Então, nesse momento, a gente tem essa possibilidade de exaustão no preço do Bitcoin. Ele pode tocar aqui de novo nos 28.600, 28.500, mas nesse momento, a possibilidade aqui para Bitcoin, e seria interessante a gente ter isso também, que é a possibilidade dele voltar um pouco mais, até os 27.800, tá bom? Ele pode voltar e ficar lateral dentro desse range aí por algumas semanas. Entre essa semana até mesmo até a próxima semana ele ficar lateral aqui dentro desse range para lá na frente ele passar a romper, ganhar volume de negociação e com esse volume de negociação a gente tem uma valorização mais expressiva e saudável. Então a gente precisa dessa estruturação aqui nesse momento e não vai ser nada fora do normal o preço do Bitcoin voltar aqui de novo, tá bom? Então se o Bitcoin voltar até essa região de 28.700, 28.800, não se assuste, porque vai estar dentro do normal. Mas, Luiz, onde que estão as oportunidades nesse momento? Se você não comprou nada ainda, faz algum tempo que eu venho falando aqui no canal para você que nesse momento a gente tem as principais oportunidades para estar acumulando Bitcoin, todas as quedas precisa ser utilizada como oportunidade. Se mesmo assim você não comprou e quer comprar agora, utilize aqui essa região de base para estar acumulando um pouco. E lembre-se, acumulando aos poucos. Não compre todo o seu capital de uma vez, tá bom? Porque existe a possibilidade dele romper, dependendo da notícia que sai aí para mercado tradicional, para mercado cripto. Isso é algo que a gente não consegue ver no gráfico, isso é algo que a gente não consegue prever. Essas notícias atípicas podem acabar saindo e se sair pode derrubar o preço, o Bitcoin pode voltar para 26 de novo. Então a gente comprar aos poucos, porque se sair uma notícia assim a gente utiliza como oportunidade comprando ainda mais barato. Então compre aos poucos e se você for comprar, utilize essas bases de preço aqui, tá bom? Uma coisa importante também que está confluindo com essa possibilidade de correção para Bitcoin entre hoje e amanhã é a valorização de título. Temos o título subindo mais de 2% para o dia de hoje. Valorização de título, pessoal, pode trazer depreciação para mercado de alto risco no curto prazo. Então, a gente utiliza essa referência para estar observando o curtíssimo prazo. Ali, o que pode acontecer no decorrer do dia ou no decorrer da semana, tá bom? A gente não consegue ver ciclo observando o título, observando o dólar, mas a gente consegue tentar entender e pegar algumas confluências para curtíssimo prazo. E no curtíssimo prazo, a gente vê que título está subindo, o dinheiro está vindo para título. E veja que o dólar está subindo também. Possibilidade de continuação aqui até essa região, até a base superior desse canal, onde é um canal que geralmente rompe para baixo. Então ele pode subir, tocar aqui nessa base de novo, ele já tocou diversas vezes, tá? Então ele pode tocar aqui de novo. E ao tocar nessa região de novo, a gente tem essa depreciação, essa possibilidade de depreciação até os 27.800 e lá na frente ele passa a corrigir com a volta do Bitcoin. Então, ele pode formar um fundo aqui nessa base e a partir de então a gente ter a valorização até os 28.600 e ele ficar lateral, tá bom? Então é importante a gente estar fazendo essa observação aí também. Quando a gente vai observar altcoin, veja que a gente tem a dominância do Bitcoin subindo para o dia de hoje, tá bom? Então, nesse momento está mais interessante a gente estar pegando ali, tá comprando, tá montando a nossa posição em spot em Bitcoin, principalmente para quem não está montando posição ainda, para quem não está comprando ativos ainda. Então, se você pensa em estar comprando algumas criptomoedas, se exponha principalmente em Bitcoin nesse momento, tá bom? E quando a gente vai observar os tokens de inteligência artificial, principalmente o AGIX, que na minha opinião o AGIX é o principal token de inteligência artificial, a gente tem aqui um ótimo rompimento para AGIX no semanal, assim como a gente teve um bom rompimento lá no Bitcoin no semanal. A gente saiu dessa região de lateralização no semanal e saímos também dessa região de lateralização em gráficos menores, gráfico diário e gráfico intraday. Ou seja, temos a possibilidade do AGIX formar uma base de preço aqui
e passar a subir no semanal. Se você não tem AJAX ainda, é interessante estar acumulando um pouco, tá? Por mais que você seja cético com os tokens de inteligência artificial, mas é um token aposta, onde a gente pode estar apostando para o próximo ciclo de alta para tentar surfar um provável hype sobre os tokens de inteligência artificial. Então é interessante ter um pouco também, tá? E nesse momento temos a oportunidade aí de estar comprando o AJAX em uma base de preço com esse rompimento semanal, onde engolfou todas as semanas anteriores, todas essas semanas aqui que foram semanas de lateralização, semanas onde o gráfico andou de lado, literalmente, e aqui a gente tem o engolfo do fechamento da semana passada para a abertura dessa semana. Ou seja, temos aqui a possibilidade de valorização para o AJAX para o decorrer das próximas semanas, até no mínimo essa região de 26.800, tá bom? Quando a gente vai observar o SDAO, a gente precisa refletir essa análise, essa possibilidade de AJAX aqui no SDAO também. Mas no SDAO a gente não teve aqui uma semana positiva, a gente teve o SDAO andando dentro dessa lateralização, ou seja, o SDAO ele não rompeu ainda essa região de lateralização que falei para vocês, não comprei SDAO porque está basicamente na minha região de preço médio, não é interessante para mim estar comprando dentro dessa região porque está ali basicamente no mesmo preço que eu comprei anteriormente, então eu não vou baixar preço médio nessa região porque não vai baixar porque está praticamente ali no mesmo teto, na mesma região de preço médio. Então é interessante para mim baixar preço médio aqui nessas regiões de 30 centavos se acontecer uma queda, se o mercado virar e o preço passar a corrigir. Então aqui está interessante para mim estar baixando o preço médio do SDAO. E se você quer estar comprando o SDAO nesse momento, você precisa levar em consideração que o que temos é lateralização. Se a gente tem lateralização, a gente não tem direção ainda, tá bom? A gente precisa esperar esse movimento para que a gente tenha uma confirmação de direção, porque enquanto ele não sai dessa lateralização, a gente não sabe qual direção ele vai tomar. Mas a gente consegue entender aqui a partir dos rompimentos, tá? Porque se ele romper esse fundo, a gente não vai comprar aqui em 33, a gente não vai comprar em 34, nem em 35. A gente vai comprar na próxima região de referência de fundo, que vai estar em 30, 29 centavos de dólar. Porém, se ele romper essa região de topo, onde vai romper também a resistência da média de 50 períodos, a gente tem aqui a possibilidade de uma valorização, ou seja, a gente espera ele passar a subir, porque ele vai romper subindo, ultrapassando essa região, e a gente compra na base, aqui em 41, onde a gente tem a possibilidade de valorização até 56, 57 centavos de dólar, tá bom? Não vou estar realizando aqui em 56, 57, não acho interessante uma realização aqui, a não ser que eu pegue para trade. Porém, as minhas posições nesse momento não é para trade, é para levar para médio prazo, tá bom? Ou seja, quero surfar o hype, realizar no topo do hype, alta máxima histórica, ou em novas formações de alta máximas históricas. Tá bom? Enfim, por hoje é só. Era isso que eu queria estar trazendo aqui para vocês, tá bom? Se o vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, que isso ajuda o canal a crescer. E se inscreve aí para você receber diariamente vídeos como esse.